Vamos falar um pouco dos meniscos. O que é que são os meniscos, onde é que eles ficam, para que é que eles servem. Se a gente for pegar novamente aqui esse modelo, a gente percebe que desmontando, a gente vai ver que os meniscos são em forma da letra C de casa ou meia-lua. Nós temos dois meniscos, o medial e o lateral. Se formos observar nesse modelo, eles estão representados em azul. Se vocês forem perceber, eles ficam entre o fêmur e a tíbia. Portanto, o menisco, que é uma espécie de uma borrachinha, ele é feito de fibrocartilagem, ele é responsável, além de nutrir a cartilagem do fêmur, ajudar na transmissão de carga, ele é responsável pelo amortecimento. Então, veja que o menisco está numa situação um pouco complicada, ele fica entre dois ossos. Então, possivelmente ele é fonte de lesões. Nós temos basicamente duas formas de lesão de menisco, a forma traumática e a degenerativa. A lesão traumática é aquela em que ocorre geralmente um trauma torsional, uma pessoa jovem com o menisco ainda bem resistente, e a degenerativa é aquela do desgaste, pessoa mais experiente, 40, 50 anos de idade, que repetidamente usa o seu joelho e acaba que, como é uma peça dentro de um maquinário que é o joelho, acaba por desgastar. Se a gente for observar aqui, uma das fontes de maior lesão é o corno posterior do menisco medial. Vocês vão ver muitos casos que o paciente tem a lesão exatamente nesse local. O corno posterior o que é? Seria a parte traseira dele. Se a gente for novamente pegar esse modelo, eu tenho a parte da frente, que seria o corno anterior, o corpo seria essa parte mais central e o corno posterior seria a parte traseira dos meniscos. Se a gente pegar esse modelo aqui, eu estou vendo ele de costas. Quando eu estou com o joelho em extensão, eu percebo que o menisco não está sendo forçado. O corno posterior está ok. Quando eu faço um pouco de flexão no joelho, o que é que acontece? Eu transmito muita carga para o corno posterior. Então, muitos desses pacientes têm dor ao agachar ou subir escada, ou ao simples fato de levantar de uma cadeira. Geralmente, isso aqui é causado por movimento repetitivo, a lesão nesse local aqui. Com o passar dos anos, o menisco vai entrando em falência. Nesse outro modelo, eu tenho algumas formas de lesão de menisco. Vou tirar aqui esse joelho central, para não atrapalhar. E aqui eu tenho alguns tipos de lesão. A lesão horizontal seria a lesão nesse localzinho preto. A gente percebe que ela está paralela ao solo, já que o menisco ele é nessa posição. Então essa seria a lesão horizontal. Vendo de frente, eu não percebo lesão nesse menisco aqui não. Eu só percebo se eu olhar ele de lado, como eu mostrei. Se forem ver, o menisco está representado em branco e vermelho. Vermelho é a parte em que há vascularização sanguínea. Branco é a parte onde não passa vascularização de sangue. Então, perceba que o menisco ele é basicamente uma estrutura sem circulação sanguínea. Por isso é tão difícil ele cicatrizar. Lesões na área vermelha têm algum potencial de cicatrização. Lesões na área branca, como essa daqui, é praticamente impossível cicatrizar, a não ser em crianças jovens. Mas em adultos não vai haver cicatrização não, já que o adulto, a circulação sanguínea no menisco ela é bem deficitária. Aqui eu tenho algumas representações de lesão, mas sabemos que existem vários tipos de lesão de menisco. Aqui são apenas algumas das lesões. Então, aqui eu passo da lesão horizontal para a lesão por flap. A lesão por flap, geralmente ela começa com a lesão oblíqua. Se eu comparar essa com essa, a lesão radial, ela tem esse formato. Ela é perpendicular às fibras do menisco. Então, se o menisco está nessa posição, a horizontal, ou melhor, a radial, ela vai partir o menisco ao meio. Ela pode começar aqui no bordo livre dele, que seria essa região, e pode ir se perpetuando para cá. Quando ela tem, vamos dizer, uma obliquidade, seria mais ou menos nesse formato, ela pode causar a lesão por flap. Flap meniscal seria esse pedaço de menisco aqui, ó. Isso aqui
geralmente causa bastante dor no paciente. Esse tipo de lesão e esse tipo de lesão são bem parecidos. Essa lesão é a lesão horizontal e essa é a lesão em alça de balde. A lesão em alça de balde geralmente começa com a lesão. Quando ela vai se perpetuando, começa a rasgar mais tecido meniscal, esse pedaço interno acaba se deslocando para a região central do joelho, formando a alça de balde. A alça de balde é uma lesão bem famosa, porque ela pode causar travamento no joelho. Qualquer lesão de menisco em que haja mudança no formato dele, pode potencialmente causar o travamento, mas a lesão em alça de balde, ela é bem mais fácil disso ocorrer, já que quando esse pedaço de menisco aqui se desloca, ele vem para a região central do joelho. Então imagine que eu tenho aqui novamente representando no centro os ligamentos, na periferia o menisco. O menisco ele é para ser periférico, ele não é para ser central. Quando uma parte dele rasga e vem para esse outro lado aqui do joelho, para a parte central, eu posso causar um travamento no côndilo do fêmur, que seria essa região aqui do joelho. Voltando aqui, eu tenho a lesão degenerativa, que geralmente é uma lesão em que o tecido meniscal fica bastante alterado, geralmente é em pessoas mais velhas, certo? O tratamento de cada uma dessas lesões aqui vai depender da idade do paciente, do tempo de lesão e do formato de lesão. Uma lesão como essa, uma lesão tipo flap em área branca, a gente tem que remover essa lesão. A gente não consegue reaproveitá-la não. Uma alça de balde que já esteja há algum tempo, o paciente que já tem meses ou anos com essa alça, a gente também não consegue aproveitar. A gente apenas corta a alça aqui, corta ela aqui e regulariza o restante do menisco. Esse tipo de lesão aqui, desde que ela seja próximo a essa área periférica do menisco, que é onde tem vascularização, a gente pode tentar a sutura meniscal, que seria dar pontos aqui no menisco. A maior desvantagem desse tipo de cirurgia é que o paciente tem que ficar algum tempo sem pisar. Muitas vezes ele tem que passar 2 meses sem pisar e sem dobrar o joelho ao extremo, para não chegar a romper novamente a sutura. Outros tipos de lesão não existe tratamento cirúrgico. Quando é uma lesão, alteração apenas degenerativa, não existe cirurgia não. E a lesão radial é uma lesão um pouco complicada. Quando ela está muito avançada aqui no joelho, fica muito difícil a gente conseguir aproveitar tanto o menisco, mas quando ela é um pouco menor, a gente tenta redesenhar o menisco e deixar ele, digamos, mais aboleado. Então, se ela fosse um pouquinho mais curtinha essa lesão aqui, eu retiraria esse pedaço, retiraria esse outro pedacinho aqui e faria um novo desenho do menisco. Mas aqui a gente percebe que é uma lesão realmente mais avançada. Essas são basicamente, então, algumas formas de lesão do menisco.